O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, já no Antigo Testamento, ela nos diz: a vida do homem é uma luta sobre a terra. E eu gostaria então de, tomando estes textos, porque tanto a primeira leitura, como o Salmo, como o Evangelho, eles trazem esta tônica do combate. E como nós estamos nesses dias, estamos hoje no 7º dia de oração pelo nosso país, nós não podemos nos esquecer de que nós travamos um combate, sim, mas um combate espiritual. A vida do homem sobre a terra é uma luta. E por que? Nós poderíamos nos perguntar: por que a vida do homem sobre a terra é uma luta? É uma luta, meus santos, já desde o início da criação, porque nós temos inimigos mesmo antes do início da nossa existência. Nós nem existíamos ainda e nós já tínhamos inimigos. A Sagrada Escritura diz aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 12, nos versículos capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12, versículo 3º e 4, diz assim: apareceu um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas, varria com sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu, e as atirou sobre a terra. Os padres da igreja, quando leem este texto do livro do Apocalipse, reconhecem aqui, neste grande dragão vermelho, Lúcifer, e 1/3 das estrelas que ele arrasta e lança sobre a terra são os anjos que ele consegue perverter, levando consigo para a perdição. E por que é que ele lança esses anjos, essas miríades? Porque são miríades de miríades, milhares de milhares de anjos. Por que é que Lúcifer lança esses anjos sobre a terra? Por inveja, porque Deus, que tinha reservado tronos para esses anjos, Deus então quer ocupá-los com os santos aqui da terra. Isto é, quando Lúcifer, vamos aqui então perceber toda a inveja de Lúcifer. Quando Lúcifer soube, quando lhe chegou ao conhecimento que ele iria adorar um Deus encarnado, que Deus
que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se faria homem, isto é, ele não se faria anjo. Deus assume uma natureza criada, e ele não assumiu a natureza angélica, ele assumiu uma natureza inferior, a natureza humana. Quando Lúcifer se sentiu preterido, e não só isso, ele deveria adorar a Deus encarnado. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Que ele teria como rainha de toda a criação, de toda a criatura, a Virgem Santíssima. Isto é, uma criatura que por natureza é inferior a ele, mas que por graça supera toda a criação, e que os tronos reservados a eles seriam ocupados pelos santos, pelos homens e mulheres justos. Isso fez com que a ira, o ódio, a inveja ocupassem-lhe o coração. Imagine aqui, meus santos, quando uma pessoa má vê uma outra pessoa feliz, possuindo algo que lhe era reservado, você pode imaginar que maldade brota do coração daquela pessoa. Pois bem, então nós temos esses inimigos, Lúcifer e os seus anjos, que não querem que nós ocupemos os tronos que Deus então reservou para nós, para que nós nos sentemos nesses tronos aos anjos primeiramente revelados. Então, eles querem a nossa perdição. Diz a Sagrada Escritura que o diabo é como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Isto é, o diabo, noite e dia, ele se empenha na nossa perdição. O diabo, noite e dia, ele se empenha na nossa danação eterna. Ele quer nos levar para o inferno. Nós é que às vezes queremos ir para o céu, às vezes não queremos, às vezes quando queremos, queremos muito, às vezes queremos mediocremente, mas o diabo quer sempre. Então, meus santos, a vida do homem sobre a terra é uma luta. Mas você percebe que aqui eu estou me referindo a uma luta espiritual, a um combate espiritual. O diabo está atento para se aproveitar de qualquer coisa, qualquer acontecimento, para que aquilo facilite a nossa condenação eterna. Então nós vivemos num contexto de combate, e isso não deveria nos surpreender. Isto é, o contexto de combate para o cristão, ele é mais ou menos óbvio. Jesus mesmo disse, né? Eis que eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Jesus nos alertou. Há uma passagem bem clara lá em João, capítulo 15, versículo 18 ao 20, em que Jesus diz, João, capítulo 15, versículo 18: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes. Então, o mundo nos odeia. Mundo aqui não é a realidade cósmica, a realidade criada. Mundo aqui é tudo aquilo que se põe contra Deus. São todas aquelas realidades contrárias a Deus. São todos os anjos, como diz aqui São Paulo, que estão nos ares, né, que estão dispersos no mundo para a nossa perdição. Pois bem, mas se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor.
Se fizeram isso ao galho verde, o que não farão ao galho seco? Se odiaram ao Filho de Deus, feito homem, por que não vão odiar os discípulos do Filho de Deus feito homem? Então, meus santos, a perseguição, o contexto de oposição, de perseguição, é natural, né? É óbvio, está aqui patente, e nós não podemos querer nos furtar dele. Então, a vida do homem sobre a terra é uma luta, nós iremos combater. A pergunta é, e aqui 3 perguntas devem ser feitas, e cada um aqui deve respondê-la. Por que combatemos? Eu falei que o combate é para todos, mas a pergunta é: por que combatemos? Segunda pergunta: contra quem combatemos? Terceira pergunta: com que armas combatemos? Por que combatemos? Primeira pergunta. Ora, se nós olharmos as leituras de hoje, tanto a primeira leitura como o Evangelho, combate-se para a glória de Deus e para a salvação dos homens. Jesus Cristo, diz aqui o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, diz aqui que alguns discípulos dizem a ele: tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. E Jesus diz: ide dizer a essa raposa que eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e só no terceiro dia, isto é, no dia correto, eu terminarei. Isto é, Jesus, ele combate para a glória de Deus, para a salvação dos homens, e se para o bem dos homens requer que ele permaneça o seu ministério, mesmo em detrimento próprio, ele continua a sua missão. Porque se você diz assim: eu combato por mim, pelos meus interesses, eu combato para vencer, e aqui você vai colocar isto em todas as situações da sua vida, sejam as situações pessoais, sejam as situações familiares, sejam a situação do nosso país, por quem estamos rezando, por exemplo. Então, se você trava um combate movido apenas pelos seus interesses, esta não é a arma cristã, este não é um combate cristão, isto é um combate mundano, é uma atitude espontânea, porque espontaneamente, movidos pela carne, nós combatemos pelos nossos interesses, nós combatemos porque queremos vencer, mas Jesus, ele combate para a glória de Deus, para a salvação dos homens. São Paulo, da mesma maneira. Vamos aqui, a leitura de hoje, retirada da carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10º e seguintes, tão conhecida nossa, né? Nos mostra São Paulo preso. São Paulo está preso, está numa cadeia, e o que é que ele pede, quando ele pede que por ele rezem? Ele pede assim: rezem para que eu seja solto, reze para que eu me liberte o quanto antes. Não, versículo 19, Efésios capítulo 6, versículo 19: orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Então, para que eu tenha coragem de anunciar a palavra, possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo, o Evangelho, com toda a ousadia. Percebe que São Paulo não está procurando os próprios interesses, porque se ele estivesse pensando em algo em seu benefício, ele pediria a sua libertação, ele pediria que a sua vida fosse salvaguardada, mas ele pede o quê? A Deus, para que ele ponha
para que Deus ponha as suas palavras na sua boca, para que Ele anuncie com coragem, para que Ele anuncie com ousadia, para o benefício de quem? Nosso. Para o benefício de quem? Dos irmãos. Então percebe? São Paulo, se nós perguntássemos a São Paulo, por que você combate? Nós não temos dúvidas de que ele responderia: eu combato para a glória de Deus, para glorificar a Deus e para salvar o maior número de meus irmãos. Bendito o Senhor meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Não é assim que nós rezamos o salmo de hoje? Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo, é meu escudo. São Paulo vai falar aqui do escudo com o qual nós iremos abater, nos proteger dos dardos inflamados do inimigo. Então, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que nós estamos travando desde o dia do nosso nascimento até o dia da nossa morte uma batalha espiritual. Não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, eles são apenas as marionetes do diabo. Marionete não é a palavra mais adequada, porque eles têm liberdade. Os homens, quando pecam, eles têm liberdade, mas existe um maior protagonista por trás de tudo isso, que é o diabo e os seus anjos, contra quem nós devemos lutar. Então, para isso, nós precisamos nos imbuir, nós precisamos nos preencher da luz sobrenatural da graça, nós precisamos nos fortificar dos sacramentos, da palavra de Deus, nós precisamos ter contínua vida de oração, porque sem vida de oração não há combate verdadeiramente cristão. Sem vida de oração não há combate verdadeiramente espiritual, porque nós iremos combater na carne. Se nós não rezarmos, nós iremos combater na carne, isto é, nós iremos combater por mim, eu irei combater pelos meus interesses, porque eu quero vencer, porque eu quero que a minha vontade seja feita. Eu vou me esquecer da glória de Deus e da caridade para com os meus irmãos. Então precisamos estar firmes em Deus, porque o diabo é astuto. Se você então estiver fazendo algo bom, travando um bom combate, um combate bom em si, ele vai tentar pelo menos então perverter o seu coração, para que você combata para a sua glória. Estamos de acordo que ser padre é algo maravilhoso? Estamos de acordo que é a vocação mais excelsa que se pode ter neste mundo? Mas estamos de acordo também que uma pessoa pode ser padre e combater aquele combate, não para a glória de Deus, mas pelos seus próprios interesses, pela sua própria vaidade, isto é, porque acha aquilo bom ser louvado e respeitado por todos. Percebe? Então e o diabo é astuto. Você faz caridade, você é um homem de caridade, você é uma mulher de caridade, você, entenda aqui, né? É quase que uma Madre Teresa de Calcutá. Ok, você está fazendo algo bom, então o diabo vai pelo menos tentar perverter o seu coração, para que você faça aquilo, não para a glória de Deus, mas para ser elogiado, para ser elogiada, não para a caridade, movido por caridade aos irmãos, mas para ser benquisto e louvado pelos outros. Então, se nós não rezarmos, nós perderemos esta linha tênue entre lutar pela glória de Deus, buscar a glória de Deus e o bem dos irmãos, a salvação das almas, e lutar por si mesmo e pelos próprios interesses. Então, a primeira pergunta que você pode meditar depois, vocês que acompanham pelas redes sociais, eu espero que vocês depois meditem isso em casa. Anota essa perguntinha: por que combatemos? E você vai meditar
nós que estamos aqui, você que vai ter tempo de fazer ação de graças, você pode meditar na sua ação de graças, pedindo a Jesus a graça de você sempre combater para a glória dele e para o bem dos irmãos. Pois bem, é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: contra quem combatemos? Ora, a resposta espontânea é o quê? Eu combato contra aquele que se contrapõe a mim. Eu combato contra os meus inimigos. Eu combato contra aquelas realidades que não querem realizar a minha vontade. E nós, meus santos, devemos sair do centro e dizer: eu combato contra o diabo e os seus anjos. Eu combato contra o pecado. Eu combato contra esta realidade que se levanta contra Deus. Veja aqui, São Paulo vai dizer isso de uma maneira espetacular. Ele vai dizer: revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições para enfrentar as manobras do diabo. Então é ele o nosso oponente, é ele o nosso inimigo por antonomasia. Não é a sua esposa que às vezes o tira do sério, não é o seu patrão que às vezes o persegue, não é aquela pessoa que o humilha, mas é o diabo. Por quê? Porque qual é a sua tendência? É de odiar a pessoa que você deveria amar, por quem você deveria rezar, e você se esquece de odiar o diabo e o pecado. Ele é o seu inimigo, ele é aquele contra quem você deve lutar, porque não é contra seres de carne e sangue que nós lutamos. Não é isso que diz São Paulo? E nós conhecemos isso, né? Quantas vezes não já repetimos esta oração da armadura do cristão? Pois não é a homens que enfrentamos, né? Não é contra seres de carne e sangue, em outras traduções, mas a autoridades, poderes, dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Então nós não podemos nos esquecer desta realidade, porque senão você facilmente se esquece. Só você parar um pouquinho e você perceber com quanta facilidade as nossas respostas são carnais, são meramente espontâneas, não são respostas espirituais. Quando você percebe que o seu marido parece que ele faz aquilo para irritar você, e você perder a paciência e a caridade. Não é, minha santinha, é verdade, ele tem responsabilidade, tá? Mas é o diabo que ali está, tentando você, querendo tirar você do estado de graça. Entende? Eu não estou eximindo, anulando a responsabilidade de cada um quando se deixa guiar pelo pecado, pelo diabo. Eu só estou falando que existe algo maior e pior contra quem nós precisamos combater. E se nós não estivermos na luz, nós não veremos, nós não teremos a clareza necessária para perceber as manobras do diabo, a astúcia do diabo, como diz São Paulo, enfrentar as manobras do diabo. Por isso, revesti-vos de Deus, revesti-vos da armadura de Deus. Por fim, primeira pergunta foi: por que nós combatemos? Segunda pergunta: contra quem nós combatemos? Terceira pergunta: com que armas combatemos? Está mentindo? Então vou combater com as mesmas armas, olho por olho, dente por dente. É grossa comigo? Serei grossa com ele. Me maltrata? Vou maltratar também. Me fez o mal? Vou me vingar. Meu santinho, quem tenta vencer o mal com armas más, já foi por ele vencido. Nós precisamos
Lutar, combater com as armas de Deus, com as armas espirituais. E São Paulo aqui vai dizer, versículo 13, Efésios capítulo 6, versículo 13, ele vai agora elencar as armas com as quais nós precisamos nos revestir para combater o bom combate. Então, revestir, portanto, a armadura de Deus, a fim de que nos dias maus possais resistir e permanecer firmes em tudo. E aqui, dias maus é o momento da sua tentação. Dias maus são aquelas provações pelas quais você está passando. Dias maus são as dificuldades da sua vida. Então, quando os dias maus começarem a acontecer, quando a tentação se aproximar, quando você vir que algo mal se aproxima, você então deve se revestir com as armas do alto, de pé, portanto, cingir os vossos rins com a verdade. Lute tendo ao seu lado a verdade, não entre no caminho da mentira. O pai da mentira é o diabo. Se você, para atingir uma finalidade boa, faz uso da mentira, você já foi vencido pelo diabo. Você pode até atingir a finalidade pré-determinada, mas você já se tornou servo do diabo. Nós precisamos fazer uma obra boa com as armas boas. Nós precisamos combater o bom combate com armas santas, porque senão nós seremos vencidos, mesmo que aparentemente vençamos aquele combate. Mas se utilizarmos armas sujas, alegraremos o diabo da mesma maneira. Então, com que armas nós iremos combater? Com armas da verdade. Revesti-vos, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça. Seja justo, e justo aqui não apenas no sentido jurídico da palavra justiça, dá a cada um o que lhe é devido. Ok, isso já é justiça, mas justiça no sentido bíblico, isto é, você se revestir com a couraça da justiça, significa se revestir de santidade. Lembremos-nos que na Sagrada Escritura, o justo é o santo. Um homem justo é um homem santo. Então, revista-se de santidade, revista-se de Deus, revista-se de Cristo, revista-se de Cristo nas suas comunhões frequentes, revista-se de Cristo com o sacramento da penitência, de Cristo misericordioso que perdoa, revista-se de Cristo com a prática das boas obras, a misericórdia, a penitência, revista-se de Cristo na sua oração cotidiana, sejam as pequenas orações, nos pequenos momentos da sua vida, seja naqueles momentos privilegiados em que você se encontra mais profundamente com Deus. Revista-se de justiça. Continua São Paulo: e calçai os vossos pés com a prontidão de anunciar o Evangelho, isto é, de testemunhar o Evangelho, seja com palavras, seja com obras, com a sua vida, uma vida que em si já é um testemunho do Evangelho. Então, essas são algumas armas espirituais, mas continua São Paulo: tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do inimigo, isto é, ter um olhar de fé em todas as coisas, porque às vezes, na primeira dificuldade, no primeiro dardo inflamado, você se desespera e perde todo o foco espiritual, e abandona o combate espiritual, e abandona as armas espirituais. Às vezes, você nem abandona o combate, mas abandona as armas, dá no mesmo, você continua combatendo, mas com as armas do diabo. Você perdeu a fé, você não está mais protegido com o escudo da fé. Mas quando você está com o escudo da fé, protegido pela fé, você não perde a visão espiritual. E mesmo que você experimente
derrota, você sabe que o combate ainda não foi terminado. Você não se deixa levar pelo desespero. Então, empunhai o escudo da fé, que vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do inimigo. Tomai, enfim, o capacete da salvação. Isto é, você ter em mente o céu. Se você tem em mente o céu, você estará disposto até a sofrer. Se você tem em mente o céu, você saberá que até as dificuldades deste mundo são pequenas. Não é o mesmo São Paulo que diz: eu tenho para mim que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura. Então, se você tem o capacete da fé, então você está passando por uma dificuldade na sua família, e você diz: mas existe um céu preparado para mim. Você está sendo acometido por uma tentação, e você diz, você está com o capacete, da fé. Você diz: existe um céu, o capacete da salvação, pensando na salvação, no céu, você diz: existe um céu para mim. Ora, mas se você se esquece da salvação, toda tentação é irresistível. Mas se você tem em mente a salvação, você vê que todo benefício mal neste mundo oferecido não vale nada. Todo prazer desonesto nesse mundo não é nada, porque o que você quer é a salvação sua e dos seus irmãos. Empunhai o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada da palavra de Deus, com que você fere o inimigo, com que você fere o diabo e com que você afasta os pensamentos maus. Meus irmãos, precisamos pedir a Deus esta graça, para que nós nos revistamos da armadura de Deus, para que nós combatamos, com isso termino, para que nós combatamos para a glória de Deus e para a salvação dos nossos irmãos, para que nós combatamos contra o inimigo, o diabo, e não contra as pessoas, porque muitas vezes nós começamos a nutrir ódio, mágoa, raiva contra as pessoas. Eu falei que nós estamos rezando pela nossa nação, E quantas vezes pessoas vêm ao confessionário dizer que está com raiva de A ou B, de uma pessoa ou outra que estão fazendo mal ao nosso país. Eu queria que ele morresse, eu queria que ela morresse. O diabo já venceu, meu santinho, no seu coração, que o que ele quer é levar você para o inferno. Você está alimentando isso? Tudo bem, você pode continuar combatendo, entre aspas, por coisas boas, mas você está combatendo com armas más. Você está odiando a pessoa errada. Odeie o diabo, reze pelos homens. Odeie o diabo, ame as pessoas, ame os inimigos. Então precisamos ter isso em mente, porque o diabo é astuto e o que ele quer é nos levar para o inferno. Então, por que combatemos? Contra quem combatemos? E com que armas nós combatemos? Que a Virgem Maria, aquela terrível como um exército em ordem de batalhas, ela que sabe combater o verdadeiro combate da maneira santa, que ela nos ensine a combater para a glória de Deus, a combater o diabo e os seus anjos, e a combater com as armas que Deus coloca em nossas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.